Acordar cedo enquanto o mundo ainda dorme é o primeiro passo para dominar a sua realidade e dobrar o tempo a seu favor. A maioria das pessoas acorda derrotada pelo despertador, mas você aprenderá a se levantar com o instinto de um predador que já sabe exatamente qual é a sua presa. Ter energia o dia todo não depende apenas de quantas horas você passou na cama, mas da clareza da sua intenção ao abrir os olhos. O cansaço é, muitas vezes, um sinal de uma mente sem propósito e de um corpo que esqueceu como operar em alta performance. Vamos mudar essa frequência agora. A primeira regra para despertar com vigor é o choque térmico, imediato, que expulsa a preguiça das suas células de forma brutal. A água gelada não é apenas higiene, é um batismo de coragem que sinaliza para o seu cérebro que o conforto acabou e a guerra diária pela soberania começou oficialmente. A luz solar nos primeiros minutos da manhã é o gatilho biológico que regula o seu relógio interno de maneira implacável. Ao expor seus olhos à claridade natural, você interrompe a produção de melatonina e inicia o fluxo de cortisol necessário para a ação. Não ignore o poder do sol. O café não deve ser a sua primeira muleta ao acordar, mas sim uma ferramenta estratégica usada no momento de maior necessidade. Hidrate o seu cérebro com água e sal marinho antes de qualquer outra substância, garantindo que a sua condutividade elétrica esteja operando no nível máximo de elite. Dominar a manhã exige que você ignore o seu celular e todas as notificações que tentam sequestrar a sua atenção logo cedo. Quem olha o Instagram ao acordar está entregando o controle do seu destino para o algoritmo de outras pessoas. Seja o senhor da sua própria tela e do seu foco total. O jejum matinal é o segredo dos grandes conquistadores para manter a mente afiada e o corpo em estado de alerta constante. Quando você não sobrecarrega o seu sistema digestivo logo cedo, sua energia flui livremente para o raciocínio lógico e para a execução de tarefas complexas e duras. A segunda fase da sua energia inabalável depende da arquitetura das suas microvitórias logo nas primeiras horas de atividade. Cada tarefa concluída gera uma descarga de dopamina real que te impulsiona para o próximo desafio com mais força. Construa um impulso imparável que ninguém consiga quebrar. O movimento físico intenso é obrigatório para quem deseja sustentar o foco por 10 ou 12 horas seguidas sem desmoronar. O suor matinal limpa as toxinas da indecisão e prepara os seus músculos para suportar o peso das responsabilidades que a riqueza traz. Treine como se a sua vida dependesse disso. Mesmo dormindo pouco, você pode hackear a sua recuperação através de ciclos de respiração profunda e oxigenação celular intensa. Aprenda a respirar como um guerreiro, trazendo o ar para o abdômen e renovando o seu estoque de energia vital em questão de poucos minutos de prática silenciosa. A gestão da sua glicemia é o que determina se você terá um apagão à tarde ou se continuará operando como uma máquina de guerra. Evite carboidratos simples que geram picos e quedas bruscas, mantendo o seu combustível estável. A fome controlada é a melhor aliada da sua produtividade brutal. O descanso tático, ou a sesta de 20 minutos, é a ferramenta de elite para resetar o sistema nervoso no meio da batalha diária. Não é preguiça, é manutenção de alto nível para garantir que a segunda metade do seu dia seja tão produtiva quanto a primeira. Domine a arte do desligamento rápido. A postura corporal dita a química que flui nas suas veias e a forma como o mundo percebe a sua autoridade no ambiente. Mantenha a coluna ereta e o peito aberto, sinalizando para o seu próprio sistema que você está no comando absoluto. Um corpo curvado é um convite para o cansaço e a derrota. A sustentação do vigor exige que você elimine os vampiros de energia que se disfarçam de conversas inúteis e problemas alheios. Aprenda a ser implacável com o seu tempo, protegendo o seu santuário de foco contra qualquer interferência externa. O seu silêncio é a bateria que alimenta o seu império. A hidratação constante não é uma sugestão. É uma exigência técnica para que os seus neurônios disparem informações com velocidade máxima. Um cérebro desidratado é um cérebro lento, confuso e propenso a erros que podem custar caro. Beba água como se fosse o elixir da sua própria inteligência. O controle do ambiente térmico onde você trabalha pode aumentar a sua produtividade em níveis que a massa sequer imagina. O frio moderado mantém a mente alerta,
enquanto o calor excessivo induz ao sono e à complacência mental. Ajuste o seu território para que ele favoreça a sua agressividade comercial. A música estratégica pode ser usada para ancorar estados de espírito de fluxo intenso e concentração profunda. Crie uma barreira sonora que te isole das distrações e te transporte para o estado de deep work, onde o tempo parece parar enquanto você produz resultados massivos e inegociáveis. Lembre-se que o cansaço é, muitas vezes, uma ilusão criada pela sua mente para te manter na zona de conforto e segurança. Quando você sentir que chegou ao seu limite, saiba que ainda possui 40% de reserva oculta. Acesse esse poder extra através da força da sua vontade soberana. Para fechar o ciclo de energia, a sua rotina Piaher Sono é tão importante quanto o seu despertar nas primeiras horas da madrugada. Prepare o terreno para o descanso, desligando as luzes artificiais e acalmando a frequência dos seus pensamentos. O sono de qualidade é o reparo da armadura do guerreiro. Visualize as vitórias do dia seguinte antes de fechar os olhos, programando o seu subconsciente para acordar em modo de execução. O homem que sabe o que fará ao despertar não hesita diante do frio ou da vontade de dormir mais. A clareza de missão é o despertador mais potente que existe no mundo. Dormir pouco é um sacrifício temporário para quem está construindo um legado que durará por muitas e muitas gerações. Use cada hora extra de vigília para cimentar os alicerces do seu império, transformando o cansaço em orgulho por estar fazendo o que a maioria tem medo de tentar ou executar. Assuma o comando da sua biologia agora e pare de dar desculpas sobre a falta de tempo ou de descanso adequado. O império dos vencedores é construído por aqueles que fazem o impossível com os recursos que têm em mãos. Acorde, levante-se e domine cada segundo da sua existência com fúria e ordem. A suplementação estratégica entra como o ajuste fino no motor do seu império, garantindo que não faltem os minerais essenciais para o disparo dos seus neurônios. Magnésio, zinco e vitamina D são os pilares que sustentam a sua estrutura hormonal sob o estresse constante da alta performance. A microexposição ao desconforto durante o dia mantém a sua resiliência em níveis elevados, impedindo que o seu sistema nervoso se torne preguiçoso e frágil. Suba as escadas, trabalhe de pé por alguns minutos e nunca escolha o caminho mais fácil para o seu corpo. A facilidade é o berço do cansaço. O gerenciamento da luz azul durante a noite é a regra de ouro para quem precisa de um sono profundo em janelas curtas de tempo. Use óculos bloqueadores ou elimine as telas 2 horas antes de deitar, permitindo que a melatonina natural recupere o seu cérebro de forma eficiente e rápida. Aprenda a técnica da escaneamento corporal para liberar tensões acumuladas nos ombros e na mandíbula enquanto você trabalha em silêncio. Um corpo tenso gasta energia desnecessária que deveria estar sendo canalizada para o raciocínio estratégico. Relaxe os músculos, mas mantenha a mente em alerta. A verdade brutal é que a maioria das pessoas usa o cansaço como uma desculpa social para a falta de progresso real na vida. Não seja um desses reclamantes profissionais que buscam piedade em vez de resultados. Transforme a sua fadiga em combustível para provar que você é feito de um material superior. A quarta etapa para a energia perpétua reside na sua capacidade de se desconectar do caos externo e focar no seu ritmo interno de conquista. O mundo tentará te drenar com urgências que não são suas e dramas que não te pertencem. Aprenda a dizer não com a mesma velocidade com que você toma café. A visualização de alto impacto antes de qualquer tarefa complexa prepara o seu sistema nervoso para a execução perfeita, sem desperdício de energia. Veja a si mesmo vencendo a negociação ou concluindo o projeto com facilidade. A mente não diferencia a simulação da realidade. Use isso a seu favor. Mantenha o seu território de trabalho limpo e organizado como um centro de comando militar de alta tecnologia. A desordem visual gera ruído mental e consome fatias preciosas da sua capacidade de processamento diário. Menos tralha ao seu redor significa mais espaço para as suas grandes ideias florescerem. O uso de plantas adaptógenas pode ser o diferencial para quem vive sob o fogo, cruzado da pressão corporativa e financeira. Raízes milenares ajudam o seu corpo a se adaptar ao estresse sem quebrar o seu ritmo de produção. O soberano conhece as ferramentas da natureza e as usa para manter o seu domínio. A sua fala deve ser econômica e carregada de intenção, pois falar demais consome uma energia vital que deveria ser usada na ação prática. Evite reuniões inúteis e discussões vazias que não levam ao aumento do seu patrimônio
ou do seu poder. O silêncio é o reservatório onde a sua energia ela é guardada. A construção de um legado exige que você opere em uma frequência que a maioria considera impossível ou perigosa para a saúde. Mas quem define os limites do possível é você, e não um consenso médico baseado na média da população sedentária. Você não é a média, você é o topo da cadeia alimentar. A energia que você emana atrai ou repele as oportunidades que orbitam o seu mercado e o seu círculo social. Um homem vibrante e alerta é um imã para negócios lucrativos e aliados de alto nível de poder. Ninguém quer se associar a um perdedor que está sempre bocejando e reclamando da vida e do sono. Dormir pouco é uma escolha tática, e não um destino trágico do qual você deve se lamentar para os outros. Assuma a responsabilidade pela sua vigília e use o tempo extra para ler, estudar e planejar o próximo movimento no tabuleiro. Cada hora que você ganha do sol é uma vantagem competitiva real. A disciplina de acordar cedo cria um vácuo de produtividade onde você pode realizar em 3 horas o que os outros levam o dia todo para tentar. Esse silêncio matinal é o seu laboratório secreto de vitórias, onde o seu império ganha forma e substância antes mesmo do mundo acordar para o café. Finalize o seu dia com a certeza de que você deu o seu máximo e que amanhã será ainda mais intenso e glorioso. A satisfação do dever cumprido é o melhor sedativo para um sono reparador, mesmo que ele seja breve. O guerreiro descansa a mente, porque sabe que a sua retaguarda está protegida pela ordem. A maestria sobre a própria fisiologia é o que separa o homem comum, que é escravo dos seus impulsos, do soberano que governa a sua biologia com mão de ferro. Não permita que o desejo de voltar a dormir sabote o futuro que você está construindo. A sua vontade deve ser sempre mais forte que o seu corpo. Entenda que o ambiente em que você dorme é o útero da sua performance para o dia seguinte. O seu quarto deve ser um santuário de escuridão absoluta e temperatura controlada, livre de qualquer interferência tecnológica. O sono profundo, mesmo que curto, é o que recarrega a bateria da sua intuição. A respiração consciente durante o dia atua como um regulador de voltagem para o seu sistema nervoso central. Quando o estresse aumentar, reduza o ritmo da inspiração e sinta o oxigênio inundar o seu cérebro com clareza tática. O controle do ar é o segredo para manter a calma sob o fogo cruzado. A verdade é que a maioria das pessoas está intoxicada por uma dieta de entretenimento barato e alimentos processados que drenam a energia vital. Ao limpar o seu corpo e a sua mente, você se torna um condutor de energia muito mais eficiente. A pureza de hábitos é a base da sua potência de ação diária. O uso estratégico da água durante o dia funciona como uma limpeza hidráulica para os seus canais de pensamento e criatividade. Não espere sentir sede para beber. Mantenha um fluxo constante para que o seu sangue transporte os nutrientes necessários para a vitória. A fluidez é a marca de um vencedor. A quinta parte deste manifesto foca na transição entre o esforço e a glória, onde a sua rotina se torna a sua maior vantagem competitiva. Em 2026, a distração será o novo analfabetismo, e a sua capacidade de manter energia focada será o seu maior ativo financeiro. Proteja o seu vigor com fúria. Aprenda a ler os sinais de alerta do seu corpo antes que eles se tornem colapsos de produtividade ou doenças incapacitantes. Um soberano sabe quando acelerar e quando realizar uma manutenção rápida para não quebrar a máquina no meio da corrida. O autoconhecimento é o mapa para sua longevidade no poder. A energia mental é um recurso finito que deve ser gasto apenas naquilo que move a agulha do seu patrimônio para o alto. Não desperdice neurônios decidindo roupas ou discutindo opiniões irrelevantes na internet. Simplifique a sua vida para que a sua mente possa focar exclusivamente na grande estratégia. A exposição controlada ao calor, como saunas ou exercício sob o sol, fortalece a sua tolerância ao estresse e aumenta a sua resistência cardiovascular. O calor forja o espírito do guerreiro, assim como o frio forja a sua clareza mental. Use os extremos da natureza para lapidar o seu caráter e vigor. A sua energia é contagiosa e define o padrão de excelência para todos aqueles que trabalham sob o seu comando. Se você lidera com vitalidade e ordem, a sua equipe seguirá o mesmo ritmo de conquista. Um líder cansado e sem direção é o primeiro passo para a ruína de qualquer organização de sucesso. A conclusão da sua jornada diária
Deve ser um ritual de gratidão agressiva pelas batalhas vencidas e pelas lições aprendidas na dor. O homem que dorme com a consciência de que foi o melhor que poderia ser, acorda com uma força que o mundo não consegue explicar. A integridade é a maior fonte de energia. Lute contra a tendência natural do ser humano de buscar o caminho do menor esforço e do prazer imediato e fácil. A verdadeira alegria nasce da superação de obstáculos reais e da conquista de territórios que antes pareciam inalcançáveis. A sua energia é o motor que transforma o impossível em realidade. Dormir pouco e acordar cedo é um rito de passagem para quem deseja deixar um nome escrito na história e não apenas uma lápide fria. Use o silêncio da madrugada para conversar com a sua ambição e para afiar as ferramentas que você usará para dominar o mercado. A madrugada é o tempo dos imperadores. A soberania sobre o tempo e a energia é o que te permitirá atravessar as crises de 2026 com a cabeça erguida e o bolso cheio. Enquanto os outros buscam refúgio na vitimização, você estará operando em uma frequência de abundância e ação massiva. O destino favorece os preparados e os cheios de vida. Encerramos este roteiro com a certeza de que, a partir de amanhã, você não será mais o mesmo homem que se arrastava para fora da cama. Você é um predador do tempo, um arquiteto da própria vitalidade e um vencedor por escolha consciente. Levante-se agora e tome o que é seu por direito de conquista. O Império dos Vencedores se orgulha de quem tem a coragem de dominar a própria biologia em busca de um propósito maior. Deixe o seu legado marcado em cada minuto do seu dia e nunca aceite nada menos que a excelência total. O mundo está esperando pelo seu brilho, então brilhe com a força de 1000 sóis.